Olá, esse é mais um vídeo aqui do canal Alfinetada. Hoje eu vou falar sobre mais um assunto polêmico, que é um preconceito que nós baianos sofremos quando nos chamamos de preguiçosos. Mas eu vou tentar abordar de uma maneira bastante diferente. É muito constrangedor e muito ofensivo para nós baianos sermos chamados de preguiçosos, e a resposta dos baianos sempre vai na direção de tentar provar que não somos, que trabalhamos tanto quanto o pessoal do Sudeste ou do Sul do país. Vocês no carnaval vêm aqui curtindo a Bahia, enquanto isso a gente está trabalhando para oferecer serviços para vocês, né? Existe até tese de doutorado trazendo dados para tentar mostrar que o baiano trabalha tanto quanto o paulistano, ou até mais que o paulistano. Eu acho, sinceramente, isso uma bobagem, e eu vou explicar por quê. Quando se chama alguém de preguiçoso, de maneira pejorativa, a pessoa está se respaldando em um conceito, em um tipo de trabalho específico, que é o trabalho assalariado. Trazendo uma definição de trabalho, vou usar a terminologia marxista, que seria a transformação da natureza através de energia do homem. Não é essa definição genérica, ampla, que a pessoa se utiliza para chamar alguém de preguiçoso. Não. Ela está vivenciando, e ela só vivenciou na vida dela, um tipo específico de trabalho, que é o trabalho assalariado. Então não é a servidão feudal, não é o trabalho artesão, não é o trabalho escravo, nem é o trabalho de subsistência, por exemplo, dos índios. É do trabalho assalariado. Mas por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Para dizer o seguinte: o trabalho assalariado é um tipo específico de trabalho que trouxe elementos novos para essa atividade humana, algo que antes não era verificado ou era verificado de maneira muito embrionária. E eu posso citar alguns pontos. Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei que o capitalismo não é apenas um modo de produção. O capitalismo ele é um comportamento. Os agentes sociais se comportam de uma determinada maneira. Então o capitalismo ele não é um botão de liga e desliga. Ah, capitalista, não capitalista. Não. Então, a ciência humana ela tem essa diferença em relação às ciências naturais na metodologia de abordagem. Eu não posso chegar para uma mulher e dizer para ela, olha, você está um pouco grávida. Ela está mais grávida do que você. Não, isso não existe. Ou você está grávida ou você não está grávida. Mas na ciência humana não é assim que funciona. Então eu posso dizer, olha, essa região é capitalista assim como a outra determinada região, mas essa região é mais capitalista do que outra região, porque na ciência humana as coisas não são tão rígidas assim, tão objetivas assim. Tentando entrar mais no tema, quando se fala de trabalho assalariado, precisamos falar de alguns elementos que foram novidade a partir do capitalismo, da Revolução Industrial. E, além da necessidade, ele trouxe a possibilidade de se fazer poupança. Antes do sistema capitalista, os mecanismos de poupança eram muitíssimo rudimentares. Hoje você tem um mercado financeiro extremamente desenvolvido que possibilita as pessoas de poupar, com variadas taxas de juros, infinitos tipos de aplicações diferentes. Além disso, o capitalismo trouxe a necessidade de consumir. Eu expliquei, inclusive, no primeiro vídeo, que o mercado, as empresas, não são passivas em relação ao consumidor. Não espera a atitude do consumidor para poder oferecer produtos. Não, ela cria demanda também. Então, o mercado ele cria necessidades de consumo. Isso, obviamente, interfere nas relações trabalhistas, de modo que o trabalhador ele vai sentir cada vez mais necessidade de trabalhar, trabalhar e trabalhar para poder acumular, poupar e consumir cada vez mais. Além disso, eu posso falar também da introdução, da otimização das relações econômicas, que foi verificado no mundo, especialmente a partir do capitalismo. Antes do capitalismo, isso era muito rudimentar, muito embrionário. As relações trabalhistas não estão excluídas disso aí. E além desses três pontos que eu citei, existe algo crucial, que começa a partir do capitalismo, que é a mobilidade vertical. A partir do momento em que o sujeito ele percebe que, através do seu esforço próprio, ele pode ascender socialmente dentro da sua empresa, dentro da empresa que ele trabalha, isso obviamente é um estímulo enorme ao trabalho. Quais são os funcionários que são promovidos dentro da empresa? Aqueles que não esperam serem mandados para poder fazer.
são os proativos, são os que mais trabalham. Mas isso só é possível dentro de um contexto empresarial em que o funcionário percebe que ele pode ser promovido se ele for destaque da empresa. Só que não foi a partir da Revolução Industrial que essa mobilidade vertical já foi implementada de imediato dentro das empresas. Não, isso foi se desenvolvendo ao longo do processo de inserção do capitalismo na sociedade. A mudança de lógica empresarial, a modernização da lógica empresarial. Então, para que eu fiz toda essa contextualização? Você deve estar imaginando que eu estou viajando na maionese. Não estou, não. O que eu quero dizer é o seguinte: a intensidade do trabalho, até mesmo a quantidade do trabalho médio de uma sociedade, depende diretamente da aderência da cultura capitalista nessa sociedade. Uma sociedade em que as pessoas sentem mais necessidade de consumir, uma sociedade em que as pessoas sentem mais necessidade de poupar e encontram mecanismos melhores de poupança, em que existe de fato mobilidade vertical, e isso é visual, os trabalhadores observam isso, eles visualizam o colega chegando na empresa como um vendedor, né, e alcançando a posição lá de gerência da empresa. Uma sociedade em que as empresas treinam melhor seus funcionários para serem mais eficientes, tende a ter trabalhadores que produzem mais, que trabalham mais. Eles estarão mais dispostos a vender sua força de trabalho, estarão mais dispostos ao trabalho assalariado capitalista. Algumas culturas, então, terão mais resistência no sentido de aderir às relações capitalistas. E isso é absolutamente normal. Se você quiser convencer um índio, por exemplo, que ele precisa ter 30 pares de sapato, você vai ter dificuldade de convencer. Então, muito provavelmente, ele não vai querer trabalhar na mesma intensidade, ele não vai estar disposto a trabalhar na mesma intensidade do que um sujeito que está totalmente incorporado nessa cultura do capital. A própria exaltação do sujeito trabalhador é algo particular da cultura do capital. Um sujeito, ele olha para o outro e fala: ah, fulano é uma pessoa maravilhosa, trabalhador, trabalha de domingo a domingo, não faz nada da vida, não sabe nem o nome do filho, mas é um trabalhador, uma pessoa exemplar. É o único vício que é virtuoso em nossa cultura, é o vício do trabalho. O sujeito pode trabalhar o que for, que será visto de maneira virtuosa pela sociedade. Você parou para pensar nisso? Então, quando você chama o baiano de preguiçoso, mesmo que você traga algumas evidências empíricas para essa sua ofensa, isso não é menos errado, porque você está partindo do princípio que trabalhar mais é mais digno. Trabalhar mais intensamente é mais digno. Não, não é mais digno. Até porque se você for fazer esse tipo de comparação de maneira pejorativa, você está abrindo precedente para também ser chamado de preguiçoso. Porque eu posso muito bem comparar o pessoal do Sul ou de São Paulo com um japonês ou um coreano e chamar o paulistano de preguiçoso. Dizer, olha, não, o paulistano é preguiçoso. Por quê? Porque o japonês trabalha mais. E aí? Ou o coreano trabalha mais. Então você é preguiçoso. Ou até mesmo fazer comparações históricas. Eu posso dizer, olha, na Revolução Industrial o pessoal trabalhava 16 horas por dia, 14 horas por dia, e de uma maneira muito mais intensa, com um intervalo de almoço desse tamanho. Então você é preguiçoso. Você acha um absurdo trabalhar 16 horas por dia? Você é preguiçoso. Então tudo depende do contexto, do momento histórico, da cultura. No Japão, por exemplo, na fase de ascensão da economia japonesa, eles chegaram a ter 30% de poupança em relação ao PIB. 30% do PIB era poupança, isso é muito alto. O nível de poupança no Japão hoje é 23% do PIB, ainda é muito alto. No Brasil, nós temos uma população ainda muito jovem comparada com a japonesa e temos 15% de poupança sobre o PIB. Muito baixo. E isso tem influência, lógico, da cultura capitalista. Você pensar no futuro, poupar, a fazer aplicações financeiras que tenham alguma rentabilidade, essa racionalidade do capital, certo? Então, o meu recado para os baianos é: a partir de agora que vocês assistiram esse vídeo, parem de ficar tentando provar que trabalham mais, ou que trabalham o mesmo tanto. Isso é uma bobagem. Usem esses argumentos que eu acabei de oferecer para vocês, são mais robustos e finalizam de uma vez por todas essa discussão. A não ser que a outra pessoa não tenha capacidade de compreender esses
princípios da sociologia, certo? Quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. Tchau.